Estamos começando o nosso ponto de vista. Hoje vamos falar do lançamento do livro Tensão entre os Poderes, que traz uma visão crítica da política brasileira. E claro que nós convidamos o autor do livro para o nosso programa. O advogado Pedro Maciel Neto, nosso convidado, professor. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado, Rúbia, pelo convite, né? Pela acolhida que vocês da TV Câmara me oferecem, né? Agradecer a Amandinha, foi muito delicada comigo o tempo todo, atenciosa. Então, sempre um prazer estar aqui e eventualmente poder colaborar ou gerar alguma inquietação, né? No mínimo. Prazer é nosso, tá? Receber você aqui nos estúdios sempre. Agora já conta pra gente, como veio a ideia de escrever esse livro? Eu estudo esse tema desde 2008, né? 2007, 2008, eu ainda estava dando aula na Unip, e as eleições municipais de 2008, eu advogava bastante na área eleitoral até aquele ano, e eu percebi que o volume de processos, ou de reclamações, ou de representações que os candidatos a prefeito apresentavam contra os outros candidatos tinha aumentado muito. Né? E a maioria e eu fui pesquisar, e a maioria dos conteúdos, a maioria das representações não tinham nenhuma importância. Tanto que a maioria delas eram arquivadas por falta de fundamento. Daí eu fui perceber por quê, né? Eu percebi por que um candidato leva para o judiciário uma questão mesmo sabendo que ela não tem fundamento. Ele precisa gerar um conteúdo para divulgar para o seu público. Em 2008, a internet não era a potência que é hoje, mas ela já estava aí. Sim. Através, não sei se era o Orkut, as redes sociais já estavam começando. Mas, de qualquer maneira, os programas de TV estavam lá. Então, a judicialização, quer dizer, a transferência de questões políticas para o judiciário, independentemente do resultado que aconteça, são causadas por um desejo deformado, o desejo de transformar esse processo, né, num fato político. Isso me chamou a atenção, falei, isso não vai chegar a um lugar bom. Daí eu achei, né, alguns autores, né, o português Boaventura Santos, que é um brilhante sociólogo e tal, tem muita coisa escrita sobre isso. Daí, quando a gente se interessa por alguma coisa, a gente não conhece aquela coisa, né? Daí eu fui conhecer a judicialização de baixa intensidade, de alta intensidade. Esse fenômeno acontecia em vários países do mundo, em toda a Europa já acontecia, nos Estados Unidos já acontecia a transferência para o judiciário. E quando você olha para o Brasil, em Campinas nem tanto, né? Em Campinas nem tanto, acho que nos municípios nem tanto. E o Estado de São Paulo tem uma Assembleia Legislativa domesticada por todos os governadores, né? Nós temos deputados estaduais dóceis, então também não existe a transferência de questões para o judiciário. Mas no âmbito federal existe. Então, se o grupo político A perde o embate político do debate, né? Perde o debate no embate para o grupo B, o que acontece na prática? Ele leva a questão para o judiciário, pouco importando o resultado. A questão esconde, esse movimento esconde um objetivo que eu considero não ético, que é a desqualificação do processo político. Quem tem mais votos ganha. Eu estou profundamente infeliz que a direita e a extrema-direita são a maioria no Congresso, né? Eu tenho uma orientação à esquerda, então eu estou infeliz com isso, profundamente, mas é o jogo democrático. Eu posso discutir democracia liberal, é justa, se a representatividade está adequada, os movimentos dos nossos representantes podem levar para a sociedade esse debate, mas eu não posso desqualificar o resultado
o resultado que ocorre no plenário do Congresso. Isso vem acontecendo. Desde quando vem acontecendo? Desde sempre. Desde sempre, com muito mais força a partir da presidência do Fernando Henrique Cardoso. Porque o Fernando Henrique Cardoso foi eleito, um partido social-democrata, foi eleito e implementou uma agenda liberal, ultraliberal. Né? Porque as pessoas confundem um pouquinho, né, a questão do Plano Real, que é do governo do Itamar Franco, que estabilizou o real, e com a questão do governo do Fernando Henrique Cardoso, que não tem nada a ver com a estabilização da moeda, já estava estabilizada, a inflação já estava arrumada. O que ele fez foi implementar uma agenda liberal de privatizações. É bem diferente. Né? Você pode ser a favor, ser contra, é do jogo político. Ok? Então, só que a oposição, na época o PT, os partidos de centro para a esquerda, se opunham à venda das empresas nacionais, na forma que foi feito, ou em qualquer forma, e levavam isso para o Supremo Tribunal Federal. Então você imagina o seguinte, Rúbia, 30 anos acontecendo isso. 30 anos deputados e senadores e partidos e entidades com legitimidade para chegar até o Supremo, levando assuntos que não são da esfera do judiciário, são da esfera política. Eu costumo dizer que se eu fizesse abdominal, eu não teria essa barriguinha charmosa, certo? Então, o nosso poder executivo, a nossa corte constitucional, ela não tem barriguinha. Ela faz muito abdominal, porque ela está há 30 anos sendo obrigada a analisar questões que a priori não são da esfera de competência dela, porque já foram decididas na esfera política, são da esfera política. Tanto que, estatisticamente, menos de 20% das ações diretas de inconstitucionalidade ou outras dessa natureza são julgadas procedentes pelo Supremo. Porque, repito, o objetivo de quem desloca da arena política para o judiciário é gerar um fato político e seguir o debate. É método. Nenhum. O resultado não importa. Né? O resultado não importa. Sim. É como fazer um boletim, mal comparando, né? Fazer um boletim de ocorrência contra o Lu. Eu vou lá, não gostei das tranças dele, achei ele um layout que me desagradou, saio daqui, vou na delegacia, faço gostei, viu, Lu? Faço um BO por importunação estética. Bonito. Acabei de inventar esse tipo penal, né? Muito bem. Pouco importa se vai o resultado. Eu quero gerar um constrangimento para ele. Eu quero dizer aqui na Câmara que o Lu tem um processo. Pensou? Hoje, com o poder das redes sociais, a dimensão que toma isso, Nossa. Amanhã cedo o Lu, vão estar comentando que o Lu foi preso. Porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sim. Então, isso é a judicialização, é a maneira mais fácil de entender. É quando você desloca da esfera da arena política o debate para a arena judicial, que são coisas diferentes, hipertrofiando. Agora, imagina, 30 anos depois, como está musculoso o poder judiciário. Hipertrofiado. Hipertrofiado, ele está musculoso, são 30 anos. E as pessoas confundem às vezes, não, o judiciário está muito o ativismo judicial é muito negativo, né? Ativismo é quando o judiciário toma a iniciativa. Isso não é você não identifica, salvo no inquérito do fim do mundo, lá que o Toffoli abriu o inquérito, se valendo de uma interpretação do regimento interno do Supremo, e o próprio plenário diz, não, é isso mesmo, pode, ok, então assunto encerrado. O Supremo falou, assunto encerrado. Tirando esse ativismo, vou fazer em fevereiro, 38 anos que eu advogo. Eu não conheço ativismo por parte do Supremo. O Supremo responde o que se lhe colocam no colo para ser respondido. Todas as questões de natureza constitucional ou penal, quando envolve agentes públicos com foro, são levadas até ele. Exato. Então não podemos confundir ativismo judicial
com judicialização da política. Né? Eu acho que, e o livro, voltando para o livro, né, estou muito conceitual, voltando para o livro, então de 2008 até 2014, 15, eu estudei muito isso, fui para Portugal, conheci o Boaventura lá, tive algumas aulas com ele e achei que esse tema mereceria atenção. Certo. Então eu tenho alguma coisa como uns 15 ensaios escritos sobre o tema e mais de 500 artigos. Maravilha. Né? Olha, são mais de 500 artigos que abordam diversos acontecimentos políticos entre 2008 e 2016, né? Dentre eles a judicialização da política brasileira, como o Pedro falou, e também o impeachment, né, da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. A obra também aborda a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, que estão em tensão. E aí? Que desequilíbrio é esse? Qual que é seu ponto de vista referente aos três poderes abordados no livro? A judicialização causa uma certa tensão, uma tensão primária, né? Ou uma tensão de baixa intensidade, como diz o Boaventura. Sim. Que é quando há esse deslocamento de temas para o Supremo Tribunal Federal, no caso do Brasil. Mas não é só isso que acontece, né? A gente tem, hoje que eu digo há 20 anos pelo menos, né? Eu brinquei com o Lu aqui no estúdio, né? Mas você tem deputados que denunciam outros deputados, partidos que denunciam outros deputados e senadores, exclusivamente para poderem dizer que existe no Supremo tramitando um processo crime contra o senador Lu, contra a deputada Rúbia. E isso vai tornando o Supremo de corte constitucional em corte penal e aumenta o processo de hipertrofia desse poder. Né? Até aí tudo bem. Mas daí a história, né? A história é um processo dialético, dinâmico, maravilhoso, né? A Dilma acordou com 85% de aprovação em junho de 2013, num certo dia, 85% de aprovação, né? 11, 12, 13, estava no terceiro ano do seu governo, 2 anos e meio de governo, inflação baixa, desemprego baixo, investimento estrangeiro direto alto, relação dívida-PIB menor da história do Brasil, a menor da história do Brasil, a relação dívida líquida PIB chegou no governo dela a 32,5, 35,2, hoje está em 71. Ou seja, para cada R$100 arrecadados no Brasil, tinha só 35 comprometidos. Hoje, para cada R$100 do PIB, tem 71 comprometidos. Então, isso que é a relação dívida-PIB. Esses são os indicadores macroeconômicos mais importantes. Estava feliz. Daí, alguém teve a ideia, não sei quem teve a ideia de brigar com a Haddad, que ele subiu 20% o preço da passagem de ônibus em São Paulo, né? Então, a UE, o movimento estudantil, né, capitaneado pelo PCdoB, o PETA, que fique atento a isso, né? Fizeram as mesmas manifestações e automaticamente, né, quase que imediatamente, outros movimentos se apropriaram desse momento e desse movimento. Então vem para a rua, MBL, esses movimentos de direita que instrumentalizam muito bem as redes sociais, transformaram a luta contra o aumento de 20 centavos em São Paulo capital numa luta contra a política. Olha que coisa maluca. Então estamos em 2013, né? Sim. A Dilma, que acordou com 85% de aprovação, dorme com 5% de aprovação. O fenômeno, a opinião pública é muito sensível. E a coisa vai ficando ruim, né? 2014, ano da eleição, coincidentemente, surge um troço lá em Curitiba chamado Lava Jato, com enorme apoio de vocês, da imprensa corporativa, da imprensa tradicional, da imprensa formal, qualifique como você queira. Né? Todas as sextas-feiras tinham operações. Então a gente esperava, né, como se fosse uma série, o próximo episódio da série Lava Jato. Verdade. Né?
E isso fez o quê? Né? Hoje nós sabemos que ali foi um projeto político de um grupo de promotores e do próprio, então, juiz, hoje senador Sérgio Moro, de ocupar um vácuo a partir da descredibilização da política e da esquerda. Da política, especialmente dos políticos de esquerda. Tanto que foi tratado com muita delicadeza, né, os nomes de políticos que não fossem ligados ao Partido dos Trabalhadores e aos partidos que faziam parte do governo na época. Okay? Sim. Então a Lava Jato, ela produziu em 2000, e apesar disso tudo a Dilma ganha a eleição, Sim. Né, por 3 milhões de votos, se não me engano, uma margem pequena, maior do que o Lula ganhou, hein? Mas pequena para aquele momento. Né? O senador derrotado, Aécio Neves, né, faz o quê? Com a ajuda do seu vice-presidente jurídico do PSDB, que é o nosso ex-vereador aqui, Carlos Sampaio, atualmente deputado federal, apresenta uma impugnação. Olha a judicialização, Rúbia. Né? O TSE, essa urna aqui não serve não, está tudo errado isso aqui. E pede uma auditoria nas urnas em 2014. Então quem colocou o primeiro fogo, né, no fogão de lenha dessa questão sobre as urnas eletrônicas foi o PSDB, através do Aécio Neves, com o deputado federal Carlos Sampaio como vice-presidente jurídico do partido. Né? Olha só, 2013, 2014, Lava Jato, 2014, finalzinho, a Dilma ganha, mas quem que era o presidente da Câmara? Eduardo, tudo isso aí está no livro, viu? Eduardo Cunha, entremeando essa questão da judicialização e da politização do Poder Judiciário, que é o mais grave, né? Eduardo Cunha, qual era a tarefa, hoje nós sabemos, do Eduardo Cunha? Criar não só dificuldades, mas inviabilizar o segundo governo da Dilma. Por quê? Porque ela era mulher? Não sei se é porque ela é mulher, mas porque ela deixava as instituições trabalharem sem interferência. E tinha muita gente do MDB, do PP, desses partidos do Centrão envolvidos no processo de corrupção que aconteceu efetivamente na Petrobras e em outras estruturas do Estado. E ela não interferiu. Não trocou delegado, não desejou trocar delegado, não deixou o Zé Eduardo Cardoso interferir em absolutamente nada, que era até da competência dele enquanto ministro da Justiça. Mas o Cunha criou as emendas impositivas. Se o momento era de o Estado economizar, ele se viu obrigado a aumentar a despesa através das emendas impositivas e outras tantas deliberações do Congresso, majoritariamente controlado pelo Centrão na época, que impuseram a Dilma a inviabilidade da gestão. Mas ela era uma mulher honesta. Então inventaram, né, um crime de responsabilidade inexistente. Lamento que o Miguel Reale Júnior tenha assinado a peça, que é um jurista que ainda não fez a meia-culpa em relação a isso, mas deve fazer antes de morrer, porque a morte impedirá que ele se arrependa e peça desculpas ao Brasil. Né? A Janaína Pascoal, que é ninguém, né? Ela é uma jurista ninguém, alguém que foi contratada e ganhou R$45 mil. Por que 45 mil? Porque 45 é o número do PSDB. Né? 45 mil reais foram os honorários que ela ganhou para fazer. E o Flavinho, que é de Campinas, né? Que é o advogado do Carlão, Flávio Henrique da Costa Pereira. Né? Que os três assinaram a petição do impeachment. E aconteceu o que aconteceu, assumiu o Temer, que colocou em curso, né, o quê? Tudo isso, grande tensão no país, Lava Jato acontecendo, convocação do Lula para prestar depoimento, né? Condução coercitiva, sem ele ter sido antecipadamente sido notificado. Né? Tá tudo certo, né? Mas está tudo errado. Né? Assume o Temer, né? Para fazer o quê? Para continuar a agenda liberal de venda das estatais. Por quê?
Quando o Fernando Henrique Cardoso ficou 8 anos, a agenda liberal de desestatização andou bem para a alegria da Faria Lima, né? Depois a gente podia falar, se tivesse mais tempo, podia falar desde do colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, o novo imperialismo, ou império, como diz o Michael Hart e o Antônio Negri, né? Então, foram momentos de muita tensão até o afastamento da Dilma e assumiram o Temer com essa tarefa, dar seguimento ao processo de privatização. Não me interrompa não, que senão vai ficar sem sentido. A questão, qual foi uma das primeiras medidas que o Temer tomou? Mudou o regime de partilha do petróleo, para que empresas internacionais pudessem participar da exploração e refino do petróleo nacional. O Jânio Quadros deu um tiro no peito para evitar que isso acontecesse, né? 64 não aconteceu em 54 porque o Getúlio deu um tiro no peito e atrasou a sanha golpista. Porque essa nossa elite, Rúbia, né, não sei se você tem $1 bilhão no banco, líquido. Sim ou não? Não, não tem. Então eu vou dar uma notícia triste para você. Manda. Você não é da elite. Você tem, Lu? Também não, né? Não, eu também não. Então aqui não tem ninguém da elite, entendeu? A elite está interessada, e quem é a elite hoje? O capitalismo hoje é um capitalismo financeiro, são bancos e fundos. Né? Eles que controlam o fluxo de dinheiro no mundo e tem horror a pobre. Né? Quanto menos pobre, melhor, pode até morrer. São externalidades sistêmicas. Aí é outro papo, pode falar. Gente, olha só, né? Ponto de vista hoje um pouco diferente. Estamos recebendo o professor Pedro, né? Além de advogado, também é professor universitário. Em um de seus artigos, o senhor diz que quando o assunto é a tal polarização da política, o seu humor vai a zero. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero saber o seu ponto de vista sobre as divergências na política, né? E por que o seu humor vai a zero? O que acontece? Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, voltamos com mais Pedro Maciel e a tensão dos poderes aqui no Ponto de Vista. Estamos de volta com o nosso ponto de vista, já em mãos, tensão entre poderes, Pedro Benedito Maciel Neto, o advogado, né, doutor Maciel, o nosso professor, e trazendo esse livro, e é sobre ele que nós estamos falando, tensão entre os poderes, a judicialização da política ao estado de exceção. Muito importante. Onde é que a gente encontra seu livro? Na própria editora, na Aparte, depois eu deixo para vocês o contato, né? Sim. Pode... Já quero agradecer. É no site da editora. Maravilha. Quero agradecer esse presente, né, que nós recebemos aqui na TV Câmara Campinas. Tenho certeza que vai passar de mãos em mãos aí. O pessoal vai querer ler esse assunto tão interessante. Um estudo, né, professor, que o senhor fez aí de tempos. Tem o segundo volume ainda. Ah, uau! De tempos e que se transformou nesse livro muito importante para você entender um pouquinho sobre a judicialização da política ao estado de exceção. Agora, voltando ao assunto anterior aí do nosso break, eu gostaria de saber sobre essa situação que o senhor fala aí, que o seu humor vai a zero, né? Polarização. Por quê? O que acontece? Porque nós vemos numa quadra da história, Rúbia. Bom, vou voltar um pouquinho. Sim, né? vamos lá. Eu participei do movimento estudantil a partir de 1980, estava no segundo colegial. Então, sempre houve polarização, ou seja, polos distintos buscando afirmar suas convicções. Sim. Né? Então, a polarização propriamente é da política. Ela é da política. E nesses 44 anos, eu tenho 60, tenho cartão da INDEC já de idoso, né? Então me respeite.
eu vi muita coisa, testemunhei muita coisa aqui na Câmara, no Executivo de Campinas, no Executivo de Sumaré, onde eu fui secretário também, né? Então, a polarização, ela é própria do movimento político, é própria da política. Mas o que nós vivemos hoje é a impossibilidade de um debate substantivo. Uau. Né? Então, nós paramos em 2016, no Bater do Papo, né? Exato. E depois começa a surgir na nossa vida, na vida de todos nós, uma figura obscura, uma figura má, uma figura ressentida com a academia, chamada Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, até a sua morte, formou ou transformou pessoas bem intencionadas em imbecis ou idiotas, né? Tem até um juiz federal do Rio de Janeiro chamado Rubens Casara. Ele escreveu um livro chamado A Construção do Idiota, né? e ele cita, né? Não expressamente Olavo de Carvalho, talvez para não ser processado, né? Mas ele cita o processo de idiosubjetivação das pessoas. Então, ser de direita e ser de esquerda, para mim, é a coisa mais natural do mundo. Nós vivemos num país ou num mundo em que há um espectro brutal, né, de posições políticas, ideológicas, estéticas, o que é belo, o que é bonito, o que é feio, o que é gordo, o que é magro, não é isso? Então, o espectro é não. Lá em casa, por exemplo, eu sou radical de esquerda para o meu filho Caio, que é jornalista, seu amigo, né? E sou um conservador de centro-direita para o meu outro filho mais novo, para o Matheus, que é psicólogo. Uau. Quer dizer, então, olha o espectro. Exato. Dentro da minha casa, somos todos em tese de esquerda, mas há uma disputa, uma polarização. Mas a polarização que me faz perder o humor, né, é quando eu defendo um ponto de vista, faço uma propositura, uma proposta, e você, ao invés de vir substantivamente dizer porque aquela proposta é inadequada, inconveniente, impertinente, né, você me ataca. Ah, perfeito. Né? Então, o idiota, né, Olavo bolsonarista, né, o ídio subjetivado dessa quadra da política, ele é incapaz de debater. Ele vem para o ataque pessoal em 99,9% das vezes. E isso foi um treinamento que foi feito em 10 anos aí por essa pessoa, porque foi muito forte esse movimento. Então, quando você pega ídios subjetivados como Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, uma juíza que está até afastada, chama Ludmila Grillo, uma mineira, né? O método é o mesmo. Daí, meu pai era vivo ainda, ele morreu em 19, né? Então nós estamos falando do livro de 16. Sim. Ele falou, você ainda tem o livro do Schopenhauer que eu te dei? Né? Eu falei, devo ter, né? Você leu? Eu falei, li, na época eu li, mas não dei tanta bola, você estava na faculdade. Dá uma olhadinha nele e vamos conversar sábado que vem, porque nós nos encontrávamos sempre de sábado, né? Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, né, escreveu um livro Como Vencer Discussões Sem Ter Razão. É o livro que meu pai me deu quando eu entrei na faculdade. As notas, os comentários são de quem? Olavo de Carvalho. Então talvez esse método da desqualificação num debate democrático, substantivo, onde alguém vai ganhar, alguém vai perder, isso faz parte do jogo, né? Sim. Né? É substituído pela agressão ao indivíduo, a desqualificação, né? Ele falou, você está começando a entender? Eu falei, pai, estou começando a entender agora. Né? Olha, e esse livro ele me deu em 1982, você não era nascida, Rubem. Oh, quem disse? Era, hein? Quando eu entrei na faculdade. Olha aí, ó. Né? Tá lá, estava lá com as minhas alunas, mas eu não tinha maturidade para entender, depois fui reler, tá tudo lá, tá tudo lá. Então você soma a maldade do Olavo de Carvalho, né? com esse projeto, é um projeto mesmo, um projeto de democracia teocrática, que vem lá do neopentecostalismo norte-americano, né? Muito bem retratado pela igreja do Nicolas Ferreira e da ex-primeira-dama
Michele Bolsonaro, eles são da mesma igreja, Igreja Batista da Lagoinha. É a que melhor, é a que mais se aproxima desse projeto de transformação da democracia laica numa democracia teocrática. Se você prestar atenção, né, nos discursos do Nicolas, nos discursos da Michele, eles falam abertamente. Feliz é o país cujo rei é o Senhor. Né? Na realidade está dizendo que eles estão propondo uma transformação de uma república laica numa república neopentecostal, ou teocrática neopentecostal. E grande parte da Igreja Católica, muito especialmente o pessoal da Canção Nova, os carismáticos, abraçam essa circunstância toda, né? Não sei se de maneira refletida ou irrefletida, porque o grau de alienação do fiel, né, é muito grande. A igreja, que eu sou católico, vou à missa, né? Isso desde sempre, mas a minha igreja é a igreja do Padre Milton Santana, que empresta o nome aqui ao Prêmio de Direitos Humanos. A minha igreja é de Dom Helder Câmara, de Dom Pedro Casaldália, né? Do Papa Francisco agora. Sim. A igreja de João 23, que na sua encíclica Paz na Terra, ele diz que a igreja precisa aproximar-se, a opção preferencial da igreja é pelos pobres. Nós não somos contra os ricos, não, de jeito nenhum. Só que nós não podemos... Olha, 1962 ele escreveu isso. Né? Por 62 anos depois é atual. O Lula está discutindo no G20 a questão da fome. Né? Bom, por aí vai, né? Eu vou voltar para o livro, senão... Que maravilha, olha só. Bom, ponto de vista com o professor... Você me provoca. Ponto de vista com o professor é assim mesmo, ainda mais com o doutor, né, Pedro Maciel. A gente conhece, sabe como é, o ponto de vista dele é um formador de opinião, né? O ponto de vista dele é muito importante. Ele veio para falar um pouquinho do ponto de vista e trazer para vocês, né, para conhecerem esse livro bem interessante, Tensão entre os Poderes, tem muito estudo aqui, é de 2024. O conteúdo de 8 a 16. De 8 a 16, né? E esse livro, gente, foi lançado agora em setembro, foi? Foi em dia 29 de setembro, no Centro de Ciências, Letras e Artes. Nós fizemos questão de lançar no centro da cidade para prestigiar o projeto de revitalização do centro. Sim. Eu acho que todos nós devemos... aquela coisa do beija-flor com a gota de água para apagar o incêndio, né? Devemos fazer o que for possível para colaborar com o poder público no processo de revitalização, no projeto e processo de revitalização do centro da cidade. É bem interessante, está andando, né? Projeto de revitalização do centro, retrofit, está indo e a gente está torcendo para que dê muito certo. Bom, voltamos ao livro. Você pontua que o Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo, né, das suas falas, seus artigos. Antes de entender aí todos os custos e regalias, a gente precisa entender sobre a função do nosso Congresso, né? O Congresso Nacional integra o Poder Legislativo Brasileiro, que é composto por duas casas, Câmara dos Deputados, e o Senado. A Câmara é formada por 513 deputados, né? E o Senado, 81 senadores. Isso. Além de ter um alto custo, o trabalho dos congressistas é avaliado como ótimo por apenas 18% da sociedade e 32% consideram ruim ou péssimo, segundo o estudo da Datafolha. Vamos ao ponto de vista do advogado Pedro Maciel. O Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo. E o Congresso não reflete o povo brasileiro. O Congresso brasileiro reflete os interesses da elite. Mais uma vez, né? Por quê? Mas há todos os espectros sociais. Em certa medida é verdade. Mas, majoritariamente, deputados e senadores representam interesses de grandes corporações, de bancos, de fundos, né? E não o interesse propriamente da população. Isso se você puxar na história, né? O Brasil é o país dos golpes, né, Rúbia? Então, né? Pois é, nós sofremos o primeiro golpe em 1823. Dom Pedro acolhendo o conselho de Dom João VI, que era tudo menos bobo,
observou, né, do México para baixo, descendo as colônias espanholas, deixando de ser colônia e se transformando em repúblicas, ele falou: filhinho, tome a coroa em suas mãos antes que um aventureiro lance mão, né? E essa frasezinha boba que a gente aprende na escola condenou o Brasil a mais 80 anos de monarquia, né? Então, o Dom Pedro em 22 proclama a independência, pagamos por ela, teve guerra, etc. e tal, conflitos armados, mas pagou-se por ela, né? O Brasil toma dinheiro emprestado da Inglaterra para transferir para Portugal, nasce a dívida externa, né? E em 23 são eleitos deputados constituintes, eleitos entre os homens brancos, homens fazendeiros e alfabetizados. A elite nacional era uma elite agrária, né? Então haviam lá nobres e fazendeiros, né? Poucos burgueses ainda, mas é composta por eles esse congresso. E mesmo assim não agradou o imperador, que em 23 dissolveu o congresso, ao golpe, dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte eleita, nomeou um grupo de pessoas da confiança dele e nasceu a Constituição de 1824, colocando ele, imperador, como o poder moderador. Se vocês não se entenderem, eu resolvo. Da forma que ele quis, Ou né? seja, plenipotenciário. Sim. Primeiro golpe. Em 1831, segundo golpe, porque haviam revoltas por todo o Brasil, porque o imperador tinha, o príncipe herdeiro, Dom Pedro II, tinha 5, 6 anos apenas. Então, havia tensão, alguns estados queriam se libertar do poder central, do Rio de Janeiro, outros queriam virar república e tal. Então, aquele grupo regente da elite levou o menino de 6 anos a ser imperador do Brasil, foi coroado com 6 anos de idade. 1831. Depois, demorou um pouquinho, 1889, a elite agrária, sempre a elite agrária, infeliz com Dom Pedro II, por conta da abolição da escravatura, como assim? Nós deixamos, as nossas coisas não são mais nossas, as pessoas negras, né? Não são mais nossas, nós precisamos ser indenizados. O Dom Pedro falou: não vou indenizar vocês, tem pegadinha com a Inglaterra, não vou indenizar vocês, não. Então, eles, 1 ano e meio depois, convocam o Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista convicto, para proclamar a independência sem povo e sem o Partido Republicano, como resposta ao fato de o imperador ter decidido não indenizá-los, né? Primeiro golpe. Marechal Deodoro deveria chamar eleições, né? Proclamou a independência, democraticamente chama-se eleições. Ele se nomeou presidente da República. Depois, ele foi eleito indiretamente pelo Congresso. Fechou, isso em 89, fechou o Congresso em 1891, deu um golpe de Estado. Isso aqui não serve, muito complicado, esse negócio de debate, de lei. Não, quem manda aqui sou eu. Fechou o Congresso. Daí gerou muita tensão. Ele falou: tá bom, não quero brincar mais. Renunciou, assume Floriano Peixoto, seu vice. E o comando constitucional qual era, Rúbia? Chamar eleições. Mais um golpe no mesmo ano. 1891, segundo golpe. Não, que eleições o que? Eu vou ficar até o fim. 1891. Daí teve um período de certa estabilidade, porque a elite se entendeu. Ora, o presidente era de São Paulo, ora o presidente era de Minas Gerais, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais, a famosa política do café com leite que a gente estudou. Aí chega um maluquinho lá de 1,5 metro do Rio Grande do Sul, da elite agrária gaúcha. Então foi um golpe da elite na elite. Falei: não, vamos brincar diferente agora. Aqui quem manda sou eu agora. Teve apoio dos militares da época, né? Então em 30 ele dá um golpe. Em 37 ele dá um segundo golpe, se declara ditador, né? E em 45 ele é apiado do poder com um golpe militar. Poxa vida. Ele não saiu porque outro golpe. Né? Aí teve eleições gerais em 45, acho que foi hoje, inclusive, ou ontem,
num dia como este, em 1945, aconteceram as eleições gerais para presidente da República. E quem eram os candidatos? Um general e um almirante, um brigadeiro, olha que coisa bonita. Os militares aí sempre, né? Para pacificar o país. Né? E em 50 ganhou um sujeitinho metido, que não era da elite, nem era do exército, um tal de Juscelino. Né? Resistiu ao golpe, porque os militares não queriam sua posse, ele ficou 7 horas em pé no aeroporto de Congonhas, dando depoimento, ele em pé e os tenentezinhos lá da aeronáutica sentados. Ele foi humilhado barbaramente, houve uma movimentação política, ele conseguiu tomar posse, mas quase acontece um golpe em 50. Né? Antes disso, em 55, perdão, pulei o Getúlio. Getúlio ganha as eleições em 50, na realidade, esse fato do Juscelino é 54, é 55, né? O Getúlio ganha as eleições em 50, toma posse e tal, e tinha lá o cunha da época, chamava Carlos Lacerda, dono de um jornal. Qual é a primeira coisa que alguém fala na política quando quer desqualificar o outro? Você é corrupto. Então, o jornal do Carlos Lacerda, cujo nome eu não estou lembrando agora, publicava, que era o grande jornal do Rio de Janeiro, todos os dias publicava um escândalo, verdadeiro ou falso, sobre o governo do Getúlio Vargas. Que eu só defendo a minha mãe, tá? Sim. A única pessoa santa que eu acho é minha mãe, enquanto mãe. Tá certo. Enquanto mãe. O resto, para mim, todo mundo é boa gente, mas eu não ponho a mão no fogo. Né? Daí, o que a elite queria, Rúbia? Vender Petrobras, Eletrobras, Companhia Siderúrgica Nacional e Vale do Rio Doce. O Fernando Henrique Cardoso vendeu metade, né? E o Banco do Brasil. Né? E ele falou, não vou vender, isso aqui são empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Aço, Companhia Siderúrgica Nacional, minério, Vale do Rio Doce, petróleo, Petrobras, geração e distribuição de energia com a regulação toda da Eletrobras e dinheiro para a agricultura, Banco do Brasil. Não vou vender nada. A pressão foi tão grande que ele deu um tiro no peito, adiou por 10 anos a Revolução de 64. Né? Assume Café Filho, teve 4 presidentes em 6 meses, porque todo mundo queria ser presidente e a elite é gulosa, né? Daí vem a história do Juscelino, sim, em 55, ficou até 61. Em 61 vence o Jânio Quadros da direita, porque assim, era basicamente PTB e PSD que venciam as eleições de 50 para frente, né? Getúlio, PTB, Juscelino, PSD. Em 61 venceu um partidinho lá de direita, mas o vice ganhou do PTB, que era o João Goulart. Porque as eleições não era uma chapa, presidente e vice na mesma chapa, você votava separadamente, tanto que foi uma coisa meio esquizofrênica, né? Um cara de direita presidente e um cara considerado de esquerda, o PTB na época, vence como vice. O Jânio, como todo representante, ele não é da elite, também não tinha $1 bilhão no banco, né? Mas ele era vassalo da elite. Como todo político de direita, mesmo quando não sabe que ele é. Ele é um vassalozinho, um borra-botas, um serviçalzinho de interesses que não são dele. Se eu tivesse tempo, eu ia contar a história do Gaspar, para você entender. Gaspar foi um funcionário nosso. Eu e meu pai compramos uma fazenda uma vez, por alguns anos, uma fazendinha, né? Que agregamos uma fazenda maior e era café. E o Gaspar era uma figuraça, era o melhor funcionário nosso. E um dia o Gaspar falou assim para os outros funcionários durante o almoço, né? Estou muito preocupado, isso foi em 94, estou preocupado, se esse Lula vai ganhar, vai tomar todas as nossas casas e as nossas fazendas. Eu ia falar, meu pai me segurou, né? E falou, terminou lá o almoço, foi trabalhar. Gaspar, vou fazer uma janta pra gente hoje, vai lá em casa, vai só você e o Pedrinho. E fomos lá jantar, né? Daí meu pai fez jantar, o Gaspar tinha medo de assombração. É uma pessoa muito simples, sabe? Muito simples. Daí meu pai contou a história de assombração, o Gaspar mandou ele parar. Foi uma noite engraçada. Sim. Tive que levar o Gaspar para casa dele, uma mão de... Se eu tinha
30 anos, o Gaspar tinha 35, mas eu tive que levar o Gaspar para casa. Com medo da assombração. De medo da assombração. Uhum. Bom, ele falou assim, ô Gaspar, eu estou pensando em comprar uma casa na cidade para Lourdes, né, minha mãe? Porque ela quer vir aqui de vez em quando, essa casa é muito ruim. Quando você pagou da sua casa? Né? Ô Rogério, a casa não é minha, é alugada. Ah, é alugada, Gaspar? Mas você falou que era a sua. Não, é alugada. Mas as suas fazendas, você vai me levar um dia para ver. Não, que fazenda? Você falou no almoço, Gaspar, né? As fazendas que você tem, que o Lula vai tomar se ele ganhar. Não tenho fazenda não, Gaspar. Ô Rogério. Daí meu pai era muito engraçado. Né? Se você entrevistasse meu pai, ia ser assim, show business, né? Falou, ô idiota, idiota, você está sentindo a dor do rico, idiota. Você não tem casa, você não tem fazenda, e você está preocupado. Tomara que o Lula tome tudo, porque sabe distribuir para você. Olha aí. Professora, eu quero agradecer a sua presença. O pessoal aí de cima está me avisando que a gente já passou o nosso tempo. É muito gostoso, o tempo passa muito rápido, né, quando o senhor está aqui com a gente. Obrigado. Porque o senhor traz informações e conta, né, histórias do Brasil. O senhor deu uma aula de história aqui, o nosso ponto de vista ficou um pouco diferente hoje, mas é um ponto de vista especial, um ponto de vista onde a gente traz, né, o Pedro Maciel Neto, é uma pessoa muito querida aqui na cidade de Campinas, ele que está, então, com esse livro aqui, olha, lançou esse livro agora em setembro, né, Tensão entre os Poderes, da judicialização da política ao estado de exceção, muito importante você adquirir esse livro e ler, porque é importante a gente falar sobre política, é importante a gente entender os passos, né, da política, os trâmites, quais são as responsabilidades e tudo que acontece na política, porque é só assim que a gente pode fazer a diferença. Então, às vezes você fala, não gosto de política, uma oportunidade para você entender um pouco sobre política, começando pela judicialização da política, é essa, tá? Então, Tensão entre os Poderes, acessa lá na internet. Professor, muito mais obrigado, uma vez, Rubem. Muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. É um prazer estar aqui, um prazer compartilhar ideias, né? Eu dei aula por 20 anos na graduação, por 10 anos na pós-graduação. O que eu tenho feito muito agora é escrever, o Correio me dá o espaço, o Brasil 247 me dá o espaço, e estar aqui me faz muito bem. Eu acho que vocês me dão muito mais do que eu posso dar a vocês, porque eu gosto disso. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, a gente gosta da sua presença, gostamos muito de conversar contigo e te agradecemos por compartilhar, né, informações importantíssimas que a gente leva para a vida. Amém. Tá bom? Muito obrigada. E você que acompanhou o nosso ponto de vista, pode rever esse programa com o professor Maciel acessando o YouTube da TV Câmara Campinas. A gente vai ficando por aqui, mas a gente sempre se vê, tá bom? TV Câmara Campinas, um abraço para você. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada, professor.